Olá pessoal, paz seja convosco. Estamos chegando ao primeiro ponto, primeiro passo das nossas 5 pegadas que vamos ter aqui com esse nosso estudo. Eu chamei de blocos, né? Então o primeiro bloco de 8 aulas está se encerrando hoje, né? nessa projeção, nessa apresentação. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre a ira e misericórdia de Deus. A ira de Deus, que não é uma explosão emocional, mas sim algo programado, algo que manifesta a sua justiça. Hoje eu tenho também uma novidade boa para apresentar para vocês, que é aqui a nossa primeira apostila, né? Já está concluída aqui. Aqui eu tenho todas as 5 lições em papel, né? E todas elas eu passei para vocês no grupo, para que vocês possam imprimir as suas folhas e montar a sua apostila. Aqueles que desejarem, até precisarem da nossa ajuda, nós temos aí uma gráfica que encaderna isso de forma bem econômica. Estamos aqui hoje também com a nossa ampulhetazinha para cuidarmos do nosso tempo. O nosso símbolo aqui, a nossa caravela, que, como eu já expliquei em aulas anteriores, simboliza as viagens missionárias, caminho sem volta, né? Vamos para permanecer no lugar onde Deus nos plantar para nós fazermos a obra de Deus. Aqui o nosso livro, né? E a Bíblia Sagrada, que nos dá então a direção para isso que nós temos que tratar hoje. Ira e misericórdia. No livro do Apocalipse, né? Capítulo 6, verso 1, comparado, vamos iniciar aqui com uma comparação com Mateus 24, do capítulo 24, verso 4 até o 6. Quando nós estudamos, então, a história dos 4 cavaleiros, que está registrada em Apocalipse 6, podemos entender melhor os conceitos de Jesus, que Jesus transmitiu aos apóstolos lá no Monte das Oliveiras, em Mateus 24. Podemos entender aqui que o substantivo tribulação pode ser usado para qualquer perseguição. Ele é algo assim bastante abrangente na língua portuguesa. Existem perseguições políticas, existem perseguições raciais, existem perseguições preconceituais, mas aqui nós vamos falar de uma tribulação que está direcionada para um tempo da história bíblica, a história escatológica, direcionada então aos santos em qualquer época, seja antes ou depois do arrebatamento. A igreja sofre perseguição desde que ela foi instituída. Desde o Gênesis 3 já havia a previsão de que haveria um conflito entre o inimigo, entre o mal, e entre Deus, e entre os servos de Deus, a luz, a igreja, no caso, que é a representante de Deus aqui na terra. Mas temos dividido a tribulação em 2 períodos de 3 anos e meio. Existe a tribulação, que é uma fase preparatória, e a grande tribulação, que é a terrível segunda fase da tribulação bíblica. Ao estudarmos, então, a grande tribulação, nós entendemos que se trata de um terrível tormento que ocorrerá na segunda etapa dos 7 anos, ou seja, o período final de 3 anos e meio entre o arrebatamento e a manifestação em glória, que seria o que chamamos de parousia. Nesse segundo tempo, haverá um grande confronto entre Deus e o diabo, que até então estava ainda num poder ilegal, tinha usurpado a posse ilegal tanto da terra como de toda a criação, que legitimamente pertence a Deus, mas foi usurpada por Satanás e foi entregue pelo homem, pela vontade humana, para o domínio do mal. Estudaremos aqui a situação de 4 cavaleiros que está registrada em Apocalipse capítulo 6, do verso 2 até o 8. No Apocalipse 6, versículo 1 diz: "Vem e vê", nós tratamos isso no estudo anterior, foi uma palavra direcionada para João. Não foi dito diretamente a João, mas sim ao cavaleiro branco, ou seja, o primeiro dos 4 cavaleiros. A João seria o correto dizer: "Vai e vê". Então ele sairia do lugar onde ele estava para ver, para presenciar aquilo que estava ocorrendo na terra durante a grande tribulação. João foi orientado a ver o que estava acontecendo então na terra a partir do cavaleiro branco, que vinha para cumprir a sua missão de reconquistar o que pertence a Deus e que está nos domínios do inimigo.
O Cordeiro de Deus é quem comanda esta grandiosa operação. Nós estamos aqui numa operação de conflito, de confronto entre Deus e o diabo. Deus vindo dos céus, na pessoa de Jesus, que é o Cavaleiro Branco, junto com todos os santos, com as miríades de anjos, para aqui retomar a posse do que foi usurpado pelo inimigo. O Cordeiro de Deus é quem comanda essa grande operação, que é acompanhada de todos os santos, todos os grupos atentamente prontos para uma grande batalha, a grande batalha final. 4 ações decisivas contra o inimigo. Cada um desses 4 cavaleiros irá dar o start, dar a liberação dessas ações sobrenaturais que acontecerão na terra. 4 seres viventes, 4 cavaleiros, os anjos dos céus, os 24 anciãos, que são todos os santos, e as testemunhas ou os mensageiros celestiais que estarão pregando o evangelho durante a tribulação e a grande tribulação dos ares. É muito difícil aqui de serem descritos esses numerosos grupos de seres celestiais posicionados para uma batalha. Devem sim ser entendidas como grandes exércitos perfeitamente alinhados e postados para, atrás de cada um dos 4 cavaleiros, virem toda a ação que irá atuar sobre a terra na grande tribulação. Todos estão bem organizados e prontos para a grande batalha contra as forças malignas que até então dominavam a terra durante os últimos séculos e toda a situação que houve desde o Éden, desde a queda do homem pelo pecado em Gênesis 3, até os dias finais, que são esses dias que nós estamos descrevendo aqui. Observe que nós, os salvos, nós estaremos também fazendo parte desse grupo, arregimentado dentro desses maravilhosos exércitos, cumprindo o que está previsto em Apocalipse 2, do verso 26 até o 28. Considere-se que o Espírito Santo não estará mais na terra. O que assegura que nós estaremos participando dessas, nós os santos arrebatados, estaremos participando dessas ações sobrenaturais com Jesus? Ao vencedor e ao que vencer até o fim as minhas obras e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com um cetro de ferro as regerá e reduzirá a pedaços os que forem opostos a essa ação de Deus. Como se fossem objetos de barro, virarão em migalhas os inimigos de Deus. O Evangelho. Nessa ocasião, o Espírito Santo já subiu com a igreja para os céus, ele está na presença de Deus, Jesus está retornando para a terra para implantar o milênio aqui, junto com esses exércitos celestiais e os santos, mas o Evangelho continuará sendo pregado, porque haverá um remanescente aqui na terra que, por alguma razão, ficou para trás. Esse Evangelho pregado será de uma forma diferente, não como nos dias de hoje, nas igrejas, nas praças. Ele será pregado dos ares. O ambiente espiritual será outro. Haverá uma dificuldade de entendimento das coisas de Deus. Por quê? Porque o Paráclito, o esclarecedor, que é o Espírito Santo, não estará mais em ação aqui na terra. Satanás estará com o pleno controle de todas as coisas na terra, na pessoa do Anticristo, e se oporá frontalmente a qualquer argumento direcionado para a conversão de pecadores, porque os pecadores que estiverem na terra ainda e sem a marca da besta serão os alvos do Anticristo, estarão sendo perseguidos para serem alcançados. Tudo isso está aqui registrado na Bíblia. Estou aqui apenas fazendo um comentário, uma exposição para que você possa entender essas coisas. As consequências desta pregação dos ares, que é o chamado Evangelho Eterno, ela será então uma pregação espacial para todos os habitantes da terra que ouvirão o Evangelho, para que não seja negado a pregação, o esclarecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, a toda tribo, língua, povo e nação. Ninguém vai ficar de fora. Em Apocalipse capítulo 14, verso 6, diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Observe que coisa maravilhosa, como Deus é detalhista, ele é tremendo nas suas ações.
O poder purificador e redentor da palavra de Deus é algo assim sobrenatural. Vamos analisar profeticamente o Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versos 7 até o 14. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia a leitura, Mateus, o famoso capítulo profético de Mateus 24. Nós vamos ler alguns versículos aqui, é um texto já relativamente grande, mas você pode acompanhar aí que vai ser bem esclarecedor nesse momento que nós estamos vivendo. Do verso 7 até o 14, diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso vai acontecer, penso eu, antes do arrebatamento e durante ali o primeiro período da tribulação. Não será propriamente a grande tribulação. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, nome do Senhor. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Observe aqui, nós estamos fazendo uma leitura comparada de Apocalipse 6 com Mateus 24, de 7 a 14. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então o fim está próximo, mas ainda não ocorreu. Os homens na face da terra tentarão identificar as testemunhas e vão justificar que são extraterrestres, coisas assim, essas desculpas aí humanas. Proclamarão a verdade, apregoando a palavra de Deus com ousadia e autoridade. Essa será a pregação das testemunhas, que estarão então de Oriente até o Ocidente pregando. O cavaleiro branco, Apocalipse capítulo 6, verso 2. A cor do cavalo então descreve a sua natureza e não necessariamente a cor física do animal. O branco está ligado à retidão. Assim, esse cavalo sai do trono branco onde está Jesus. Então, observe, por analogia, nós podemos até afirmar que o cavaleiro é Jesus, que estará sentado com seus cabelos rodeado pelos santos com as suas vestes brancas. Cabelos brancos, vestes brancas e os santos também vestidos de branco. O cavaleiro branco, então, como dissemos, é o próprio Senhor Jesus, o grande líder e o encarregado pela pregação do Evangelho eterno a todas as tribos. Então, esses seres celestiais que estarão pregando nos ares estarão subordinados ao Senhor Jesus. Esses mensageiros que parecem anjos voando, na verdade são anjos que estarão ali proclamando. A atuação do cavaleiro branco será efetivada em todo o tempo de atuação de todos os demais cavaleiros, sendo, portanto, então, o principal. O cavaleiro branco estará durante a ação de todos os demais. Cavaleiro vermelho. Ao cavaleiro vermelho foi dirigida a palavra vem e vê. Porém, profeticamente correto seria dizer vai e vê, porque ele ainda não estava contemplando aquilo que iria acontecer pela ação do seu trabalho. Em seguida desta palavra, esse cavaleiro vermelho saiu e veio para tirar a paz de toda a terra. Como consequência da rejeição da palavra do cavaleiro branco, o príncipe da paz, foi tirada a paz pelo cavaleiro vermelho. Aqueles que não aceitaram, então, passaram a ser atormentados. Haverão ondas gigantes, maremotos, tsunamis, que engolirão cidades inteiras. Parentes próximos se trairão uns aos outros. Oficiais das igrejas a serviço do anticristo estarão entregando os seus membros para serem torturados e mortos. Olha que coisa horrível, que sistema terrível e perseguidor. Haverão crises de proporções mundiais com guerras e rumores por toda a terra, e todo o resultado disso é o trabalho do cavaleiro vermelho. Você pode achar, poxa, mas Deus vai permitir isso? É a parte da ação. Nós estamos aqui falando da justiça de Deus com misericórdia, claro, porque a misericórdia está na palavra, mas a justiça está na ação transformadora e redentora que o Senhor vai proclamar, vai produzir na terra. Agora o cavaleiro preto. O cavaleiro preto será uma espécie de administrador. A sua missão será evitar de que a fome acabe totalmente com a humanidade, porque devido a todos esses problemas, vai haver uma escassez de alimento na terra. Não é bem claro que esse cavaleiro seja o promotor da fome, mas é a consequência da atuação do cavaleiro preto que será a origem de grandes conflitos entre as nações. Quer ver uma pessoa
aí nervosa, ou preocupada, ou desesperada, ela não ficar recebendo os alimentos que ela precisa ter para o seu cotidiano. Esse cavaleiro preto estará encarregado de distribuir os parcos recursos de alimentos em todo o planeta por meio de uma terrível inflação. Então haverá uma pressão muito grande, uma fome geral no mundo. Mesquinhas e miseráveis dosagens de alimentos, azeite e vinho serão pesados em igual ou proporções até a medidas de superior valor, com ouro, com prata, com pedras preciosas. O cavaleiro amarelo. O cavaleiro amarelo terá autoridade sobre as pessoas que estarão com a marca da besta, sob as ordens do anticristo. Veja que ninguém vai ficar de fora. Enquanto o cavaleiro amarelo estiver atuando, haverá uma pequena trégua na perseguição dos mártires da tribulação. Porque aquela perseguição toda que estava focada naqueles que ainda não tinham a marca, passará agora por ação do cavaleiro amarelo a ser direcionada para os marcados. Isso porque os agentes do anticristo estarão com as suas atenções voltadas para defender tanto da espada do cavaleiro amarelo, como das feras que, descontroladas, estarão despedaçando tudo que estiver pela frente. A fome não atingirá somente os humanos. Os animais também estarão desesperados aí em busca de alimento. Milhares serão devorados, mortos violentamente pelas ruas, de forma pública e explícita. Olha que horror que vai ser o ambiente que estará acontecendo durante a ação do cavaleiro amarelo. Os mártires mortos, nesse tempo, serão ressuscitados. Esse será o segundo grupo. Eu estou falando uma linguagem profética aqui para vocês, porque você pode dizer, não, pela lógica, então, os santos já estarão aqui na terra. Não, eles estarão em direção da terra. Mas quando houver o arrebatamento dos mártires da tribulação, eles ainda estarão lá no céu. E vai ser uma grande festa. Muita gente que não foi morta ainda pela perseguição, e não receberam a marca da besta, elas ressuscitarão. E isso ocorrerá somente na ressurreição dos mártires. Terá uma última ressurreição lá para o juízo final, que é outro grupo de pessoas que ressuscitarão, aí para serem julgados e condenados. O anticristo continua com a sua implacável perseguição contra os mártires ainda não marcados. Porém, essa perseguição vai se atenuar um pouquinho, porque todos os seus exércitos e suas forças militares estarão indo de encontro ao resultado do trabalho do cavaleiro amarelo. Os mártires que já foram mortos aos milhares ressuscitarão para serem levados para o céu. Será uma ressurreição também semelhante à ressurreição do arrebatamento. E para os demais, então, serão somente lá no final para serem condenados e lançados no lago de fogo. O sexto selo, Apocalipse capítulo 6, dos versos 12 até o 47. Vamos ler aqui para ficar bem claro para todos vocês. Do verso 12 até o 17. Diz assim a Bíblia: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto na terra. O sol se tornou negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Vamos tentar entender aqui, esse rolo, assim como existia o rolo lá com os 7 selos, aquele documento que foi aberto, o céu irá se enrolar como se fosse um rolo de pergaminho. Coisa horrorosa, isso aqui é difícil até da gente conseguir dimensionar esse terror que vai haver aqui. Os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e tendo os seus servos, todos aqueles que têm empregados, e todo livre, se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e nas montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós. Quer dizer, pediam a morte, mas isso não acontecia, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Este é o sexto selo. Vejam que coisas terríveis acontecerão na terra. Eu não quero aqui, o meu objetivo não é assustar ninguém, mas é esclarecer o que realmente irá acontecer. Nós não estaremos mais dentro desta situação. Nós já estaremos salvos e já estaremos com o Senhor. O cavaleiro branco ainda conduz elegantemente todo o trabalho, até o final da pregação celestial da palavra profética.
No céu acontece um avivamento poderoso com a chegada dos mártires da tribulação. O céu é um lugar de festa, de alegria, de gozo, de louvor, de adoração. A nova terra, Apocalipse capítulo 21, verso 15. Vamos ler aqui. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Capítulo 21, verso 15. A nova cidade, ela será totalmente redimensionada, tanto na terra como a nova Jerusalém que estará nos céus, entre o terceiro céu e o segundo céu, que é o universo. Na terra ainda há confusão, porque as pessoas que aqui estão presenciam a todos os últimos acontecimentos. Pensam que foram pacificadas, que essas ações foram praticadas por Satanás. No entanto, essas ações, elas procederam de Deus. Aqui é a santa ira de Deus. É uma forma de justiça para uma preparação para o confronto final. E ali está a ira de Deus, que nós temos falado aqui, que não é um descontrole emocional. A ira de Deus é a aplicação da justiça de Deus sobre a ação do pecado. O globo terrestre não estará destruído, mas estará restaurado pela ação do sangue, que é pela redenção dos pecadores que, usando da sua vontade, se reconciliaram com Deus, e pelo fogo purificador que veio da parte de Deus por intermédio dessas pragas todas. A terra agora, nesse momento, ela é resultado de uma reconstrução efetuada pelo próprio Deus, um Deus redentor e um Deus restaurador, na pessoa de Jesus Cristo, completando assim o projeto de Deus na sua palavra profética eterna. Eis que faço novas todas as coisas. É a palavra final. Com essa afirmação, meus queridos, nós concluímos aqui a lição número 8, que completa as 8 lições do primeiro bloco de 8 aulas. Estaremos agora indo para o segundo bloco de mais 8 aulas, o terceiro, o quarto e finalmente o quinto. No total serão 40 aulas que nós estaremos ministrando para vocês, para explicar detalhadamente todas essas pesquisas, essas informações a respeito das coisas, das questões escatológicas. Deus abençoe a todos, saúdo a todos com a paz gloriosa de Jesus Cristo nos seus corações, e espero você na próxima aula, que já é a primeira aula do segundo bloco. Deus abençoe. Até lá. Paz.